Ela transita entre a arte, a cultura e a transformação social, com a mesma naturalidade de quem entende que a cultura não é apenas entretenimento, é resistência, identidade e pertencimento. Nossa convidada de hoje carrega mais de 15 anos de experiência, atuando em eventos, teatros, poesia e políticas públicas culturais. Diretamente de Paracambi, ela é estudante de produção cultural, produtora cultural e uma das pessoas que ajudam a movimentar a cena artística da cidade. Atualmente, atua na Secretaria de Cultura, participa da organização da Feira de Brechó e também esteve à frente da organização do evento Alcateia, que ocupou a Praça da Fábrica com arte, encontro e expressão cultural. Vitória também desenvolve trabalhos com coletivos culturais e já levou o coletivo Enegrecer para dentro do ambiente escolar, promovendo debates, representatividade e conexão através da cultura. Entre projetos como Casa Uivo, Rio 2C e tantas outras iniciativas, ela vem construindo uma trajetória marcada pelo compromisso com a arte independente e com o fortalecimento da cultura local. Hoje recebo ela, produtora cultural, articuladora, poeta e agente ativa da cena cultural de Paracambi. Vitória Rosa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês essa sexta-feira. Bom, Vitória, eu quero saber em que momento você percebeu que queria trabalhar com cultura e projetos culturais. Olha, eu acho que foi uma descoberta, eu acho que um pouco difícil, assim. A gente, moradores de Paracambi, a gente acha que as coisas estão muito longe da gente, né? Principalmente as oportunidades. Então, quando eu comecei no teatro muito novinha, ainda aqui em Paracambi, lá na escola de teatro, lá dentro da fábrica, eu tinha, sei lá, 13 anos. E assim, foi a partir dali que eu comecei a entender assim, caraca, eu gosto de estar aqui, eu gosto de construir com essas pessoas, eu gosto de fazer isso, mas será que isso dá futuro, assim, né? Como todo mundo fala, assim, arte não dá futuro, a cultura não dá futuro, não é uma profissão, você não vai ganhar dinheiro com isso, como é que você vai se sustentar? E aí isso ficava muito na minha cabeça, assim, será que isso eu consigo fazer enquanto profissão? Porque muitas das vezes a gente só faz por hobby, né? E aí essa pergunta ficou na minha cabeça por muito tempo, assim. Até o momento que eu achei assim, cara, eu acho que eu não consigo trabalhar com isso aqui em Paracambi, assim, eu acho que eu não vou ter futuro com isso realmente. E aí eu comecei a fazer mecânica no IFRJ, passei para lá, estudei, fiz engenharia mecânica, trabalhei na Ambev por 6 anos, assim, com mecânica, com engenharia, com manutenção. E aí, mas só que assim, eu estava completamente infeliz, assim. Tava num curso que eu não queria, num lugar onde eu não queria, trabalhando com o que eu não queria, e eu só lembrava daquela Vitória nova, fazendo teatro junto com o pessoal do teatro e feliz com aquilo. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu acho que a gente tem que arriscar. E você lembra de algum evento, experiência ou pessoa, né, que despertou ainda mais esse amor pela cultura em você? Cara, foram muitos eventos e muitas construções coletivas, assim, porque é isso, né? A gente nada faz sozinha. Então, foi assim, eu acho que o momento que eu falei assim, eu vou voltar, foi pós-pandemia, foi ainda no processo de pandemia. Eu acho que a pandemia, a pandemia ela chegou assim, num momento muito difícil, né? Que tava foi um momento muito difícil para todo mundo. Vocês eram mais jovenzinhos, mas vocês pegaram isso e vocês sabem como é que foi estudar em casa, ficar em casa, foi difícil. Então foi um momento meio reflexivo para mim também, assim. Então, foi quando eu falei assim, cara, eu não tô feliz nesse trabalho, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, e eu vou voltar pro que eu era feliz para fazer. E aí foi quando eu conversei com o pessoal da Casa Uivo,
que é esse centro cultural aqui em Paracambi, que eu recomendo vocês todos a conhecerem, que é ali no Beco do Cristiano. Então foi quando eu comecei a conversar com o pessoal da Casa Uivo, foi quando eu comecei a pensar a Feira de Brechó, que é essa feira de brechós. E aí foi o momento que eu falei assim, cara, não é isso, vou continuar nessa minha meta aqui, que é estar organizada com o pessoal da cultura daqui da cidade. Você já trouxe o coletivo Negrecer, né, para uma ação na escola. Como foi essa experiência? Foi ótimo, eu adoro estar nas instituições públicas, assim, escolas, colégios, para trazer um pouco, né, do que é esse debate racial. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a questão de raça, ancestralidade dentro das escolas. Nós, né, somos um povo majoritariamente preto, assim, majoritariamente negro, principalmente dentro das instituições públicas, né, dentro dos colégios. Então, assim, é importante a gente estar trazendo essa conversa sobre isso, né, para a gente se olhar, se ver, se reconhecer também, né, e falar um pouco sobre o que é a nossa cultura, porque é isso, a gente está falando de um povo que também que é um povo que somos nós e que fez com que esse Brasil seja esse Brasil, que construiu esse Brasil. Então é importante a gente falar de pessoas que vieram antes de nós e pessoas que estão hoje também com a gente, construindo isso tudo junto diariamente, né? Então foi bem legal, assim, essa participação, assim, estar aqui com vocês. E qual foi o impacto, né? Qual é o impacto que essas ações causam nos jovens? Cara, eu acho que é pertencimento. Eu acho que muitas das vezes a gente fica. O sistema quer que a gente não tenha muitos sonhos. E quando a gente se reconhece e pertence àquele lugar, a gente costuma sonhar mais. Então, eu acho que isso é uma possibilidade. Assim, quando um jovem vê uma outra jovem que está ocupando espaços, que consegue construir, que está junto também com ele, ele consegue sonhar mais. Quando você está numa realidade onde você não vê nenhuma perspectiva de futuro, que sonho que a gente vai ter? Entendeu? Muitas das vezes o sonho é sair daquele lugar, como é muito da realidade dos jovens de Paracambi. Sonhar em sair de Paracambi porque aqui não tem nada. Só que muitas das vezes assim, é importante a gente se reconhecer nesse lugar, porque é daqui que a gente nasceu, é aqui que a gente cresceu, é aqui que estão os nossos amigos, é aqui que está a nossa família. Por que a gente tem que sair daqui para ser alguma coisa? A gente não pode fazer as coisas aqui, se organizar para fazer as coisas aqui. E isso é coletivamente, né? Então eu fico muito honrada de hoje estar construindo com pessoas tão maravilhosas que fazem com que a gente consiga trabalhar junto aqui em Paracambi, mas eu também agradeço muito aos jovens que passam pela gente, porque também nos formam, assim, também nos colocam para pensar, nos colocam num lugar de estar construindo junto, de estar ali junto também, construindo com a gente. Na sua visão, qual que é a importância dos coletivos culturais dentro da cidade e nas escolas? Cara, é isso, assim, como eu disse, assim, é uma construção coletiva, não adianta. A gente sozinho não consegue fazer muita coisa, porque é muita coisa para ser feita. Então, assim, é muito importante a gente estar junto, a gente estar construindo mesmo isso junto, porque a gente também não pode estar aqui para sempre, mas alguém pode estar continuando esse trabalho, sabe? Então, ali é bem mútuo, assim, é importante que vocês estejam organizados, que é a partir disso que a luta consegue se expandir, assim. Por exemplo, a gente teve em Paracambi, a gente não tinha um conselho de cultura, por exemplo. E aí, quando a gente da casa começou a colocar isso, falou assim, cara, a gente precisa lutar para que a gente tenha um conselho de cultura. Para
para quem não sabe, um conselho de cultura é um espaço deliberativo, assim, que vocês fazem encontros, agentes culturais, fazedores culturais se encontram para conversar sobre a cultura da cidade, sobre quais ações que podem ser feitas para ajudar na cultura da cidade, né? E aí, e ele é importante para a gente fazer política pública, para recursos chegar para a cultura em Paracambi, para a gente conseguir levar nossos projetos também para outros lugares, e assim a gente trocar, né? Então, a gente fez essa luta, assim, e se não fosse coletivamente, se não fosse junto, a gente talvez não conseguiria tirar o conselho do papel, o conselho de cultura do papel. Então, é importante a gente estar junto, construindo junto. E vocês, enquanto jovens, devem ter vocês devem ter, assim, ações, vocês devem ter coisas que vocês querem muito para a instituição, aqui para o colégio. Só que, assim, uma pessoa só falar que quer alguma coisa, às vezes não consegue movimentar tanto quanto um grupo de pessoas falando que querem isso, assim, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que a importância é a gente conseguir as coisas que a gente quer. E eu acho que isso é coletivamente. Você acredita que a cultura consegue mudar a realidade? Com certeza. Mudou a minha, por exemplo. A minha e de várias pessoas, assim. Porque isso, depois da pandemia, assim, quando veio a pandemia, e eu entendi que eu não queria mais trabalhar com engenharia, não queria mais fazer engenharia, não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava. Eu falei assim, cara, eu preciso mudar a minha vida, assim, eu preciso dar um direcionamento da minha vida, eu preciso mudar de carreira, porque é uma mudança de carreira e brusca, né? Você tá na engenharia, tá na fábrica, tá na indústria, para você ir para um outro setor, para uma outra função, para uma outra profissão. Então, assim, mudou totalmente a minha vida, assim, mudou a vida tanto minha quanto da minha família, porque meus pais sonhavam em ter uma filha engenheira. Só que não foi muito bem isso que aconteceu. E hoje eles estão super de boa com isso também, assim. Eu até cheguei a falar com meu pai e com a minha mãe um tempo atrás. Cara, vocês imaginavam que um dia eu ia largar aquilo tudo? Porque, assim, querendo ou não, gente, é mudança de vida. Uma pretinha como eu, de Paracambi, está fazendo engenharia numa instituição pública, na UERJ e tal. Então, eu até há pouco tempo atrás mesmo, eu falei com eles assim, vocês imaginavam que um dia eu ia sair da engenharia, porque é isso, né? É uma grande conquista para a família, principalmente para uma família preta e tal. Tá com uma pretinha lá dentro de uma instituição pública, né? Eu estudava na UERJ, fazendo engenharia, é mudança de vida, né? Eles entendem que isso pode mudar a vida não só minha, mas também deles. Então, para eles foi muito importante, assim. Mas eu falei assim, cara, e aí? Vocês imaginavam que um dia eu sairia disso hoje, trabalharia com cultura? E meu pai falou assim, cara, eu sempre imaginei isso. Eu sempre pensei isso, que você ia para esse lado, porque você sempre foi muito artística desde criança. Só que isso não é falado, né? Porque isso não é o que toda a família imagina pro teu filho, assim, porque sabe das dificuldades que é. Não é todo mundo que vai ser um ator global, pô. Porque isso, chegar na Globo é muito difícil. Chegar nos grandes eventos, que eu trabalho também com evento, é muito difícil. Você precisa, conhecer as pessoas certas, você precisa ir nos lugares certos, e isso demanda tempo, principalmente quando a gente está aqui, demanda transporte, mobilidade até você chegar nos lugares. Então, assim, é difícil, mas é possível, sabe? Eu entendo para mim que hoje é possível, foi possível para mim e mudou a minha vida, assim, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Hoje eu me acho muito mais feliz
fazendo o que eu faço. Eu posso ganhar muito menos do que quando eu trabalhava na indústria, assim. Porque é isso, é muito sazonal a cultura, né? Tem tempos que você está fazendo, sei lá, três coisas ao mesmo tempo, mas tem momentos que você não está fazendo nada. E muitas das vezes você não é CLT da cultura, você não tem carteira assinada. Tu tem que ser pessoa jurídica, que é PJ, né? Tem que trabalhar lá no seu CNPJ, com o seu CNPJ, não com o seu CPF. E isso gera um custo, porque tu tem que pagar um imposto todo mês, tu tem que fazer tananã, tem que estar com todas as burocracias ok. Mas isso foi, para mim, foi tipo um divisor de águas e para mim me fez muito mais feliz, assim, hoje. E que conselho você daria para os jovens que querem começar a atuar na área da cultura, mas ainda não sabem por onde começar? Se formem. Assim, eu acho que qualquer coisa você precisa estudar. Qualquer coisa que você quer ser. Isso você precisa estudar para entender da onde começar, assim. Porque dentro da cultura, gente, a cultura é muito ampla. A cultura, assim, eu posso falar para vocês que a gente acordar, tomar nosso banho, escovar o dente, tomar nosso café da manhã, o que a gente faz no momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme é cultura, porque cultura é o nosso dia a dia. Tipo, tem culturas, tem países que eles não tomam banho todo dia, por exemplo, tá ligado? A gente toma banho todo dia, então isso é cultural, entendeu? Tem pessoas que não tomam café, por exemplo. Tem culturas que não têm a cultura de tomar um café de manhã. A gente tem a cultura de tomar um café. A gente tem a cultura de comer arroz e feijão. Entendeu? Isso é cultural, assim. Isso é passado. São símbolos que a gente, enquanto sociedade, vai criando. A cultura, ela se cria todo dia. Ela vai passando de geração para geração. Então, trabalhar com cultura, assim, tem que realmente estudar, entender se eu gosto mais do audiovisual, que é isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Hoje a gente está fazendo uma produção audiovisual. Um podcast é uma produção audiovisual, onde tem um vídeo, onde tem um som, onde a gente tem uma televisão para projetar, tem um LED para fazer todo o ambiente, tem uma luz para a gente não ficar escuro. Então, assim, isso daqui é um processo cultural, é uma produção cultural. Como tem produção de evento de batalha de poesia, batalha de rima. Quem gosta de rimar tá lá na batalha rimando. Rima também, oralidade. Oralidade a gente aprendeu lá atrás na nossa ancestralidade. Isso foi também colocado para nós, sabe? A gente não tem dimensão disso. Que, eu sou muito bom em rima. Mas isso é sua ancestralidade, porque isso foi. A oralidade ela é passada, né? A gente tem uma cultura muito oral, então isso veio lá de trás. Então, assim, trabalhar com cultura é muito amplo. Então, assim, é realmente estudar e entender qual é a área que você mais se sente confortável, que mais faz você legal, assim, para os seus dons artísticos e de produção também, porque dentro da cultura você não tem só os artistas, mas tem a galera que faz com que os artistas consigam ser artistas, que é a produção. É a amiga ali que trouxe um cafezinho, um bolo e uma rosquinha, porque é um circuito, é uma atividade que ela acontece o tempo todo, né? Precisa também dessa pessoa que vai assessorar. Então, é isso, assim, estuda. Falo demais. Bom, Vitória, agora a gente ia para um momento que a gente vê se a plateia quer fazer alguma pergunta para a nossa convidada. Você falou sobre a polícia chegando nos eventos e tal. Você acha que talvez esse evento fosse um colégio particular, idealizado, porque rap, hip hop, funk, são majoritariamente preto?
né? E são vistos como não cultura, como não cultural, como algo que não é válido. Você acha que se esses eventos fossem realizados lá na Barra da Tijuca, por um colégio particular, ou por pessoas brancas, ou por determinada visão religiosa, você acha que a polícia ainda se bateria nesses eventos? Ah, sim. É isso, né, cara? A instituição polícia, ela é racista. Então, ela foi formada assim, tipo, ela tem a instituição polícia, ela foi criada no Brasil para quando veio lá o rei de Portugal lá para o Brasil para fazer uma limpa no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, para não ter coisas feias, para quando o rei passar não ver coisas feias na cidade. Então, assim, e o que eram essas coisas feias e o que eram essas pessoas que estavam nas ruas nessa época, sabe? Eram trabalhadores e trabalhadores negros, né? Então, assim, a instituição polícia, ela se formou nesse contexto e ela vem colocando o que ela foi treinada até hoje, que é oprimir o povo preto, que é oprimir o povo trabalhador, a classe trabalhadora, mesmo eles sendo trabalhadores e mesmo eles sendo majoritariamente negros também, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro é muito preta, mas isso eles estão formados para fazer o que eles fazem, sabe? Existe um treinamento para eles fazerem isso. E tá lá na cartilha da Polícia Militar quem eles têm que parar, né? Quais são as pessoas, quem são as pessoas que ele tem que parar, como é que elas se vestem, como é que elas são. Então, eles são formados para isso. Não. A resposta é não. Não seria esse o tipo de comportamento da Polícia Militar. Talvez ela até chegaria para ver e tal, mas não seria tão ostensivo essa chegada, né? Eles chegaram já tirando nossa caixa de som, pô. Entendeu? Tipo, um bagulho que é caro, não é barato não, um negócio daquele. Se a gente conseguir uma caixa de som, foi uma luta a gente conseguir uma caixa de som. Aí você já vai chegando, tirando caixa de som, já tirando o microfone, falando que era pra parar tudo. Calma aí, chega devagar, vamos trocar essa ideia, porque aqui a gente não tá querendo fazer mal pra ninguém, a gente só tá querendo estar junto, né? Que muitas das vezes é isso que a gente tá querendo fazer. Então, não chegaria. Tem mais alguma pergunta? O que você tem a dizer sobre quem fala que funk não é cultura? Que a pessoa tá equivocada. Que isso, né? A gente tem uma certa... Brasil em si, né? Tem um certo... Na verdade, não o Brasil. Também estou equivocada, porque hoje ser brasileiro tá no hype, galera. E o hype é o funk, você vê pelo TikTok, tá ligado? Assim, o que a galera mais tá fazendo na gringa é dançando nossos funks. Fazendo videozinho, e quando vem pra cá é blusa do Brasil, que você vai pro Rio de Janeiro, tem um monte de gente com blusa do Brasil, ninguém é brasileiro. Todo mundo é de fora. E aí, o funk, então, o que a gente exporta de cultura, o que tá chegando lá pra fora é o funk, galera. Então, o funk, ele não só é cultura, como ele representa o Brasil. Tá ligado? Ele representa o que é o Brasil, o que é ser brasileiro também, assim. Não só o samba, não só o rap, o hip hop, não só o frevo, o maracatu, não só a capoeira também, que é muito brasileira, que também tá muito lá fora também, né? É o funk, assim. Mas a gente tem um certo... Existem pessoas, principalmente
pessoas que são do campo evangélico, que são do campo conservador, assim, mais conservador, que tentam distanciar e tentam demonizar essa cultura, né? Porque são feitos por jovens, pretos, periféricos, que foi o que muito que aconteceu com o samba lá atrás. O samba, até ele virar o nosso símbolo brasileiro, ele foi extremamente discriminado, criminalizado, colocado à margem, né? Principalmente que o samba, ele também nasceu nos morros, ele também nasceu nesses encontros nos nossos quilombos, né? Eu entendo que hoje nossos quilombos são as favelas, são as nossas comunidades, assim, são onde a galera assim hoje está ali junto. Então, como aconteceu com o samba, hoje acontece com o funk. E é isso, precisou hoje o Brasil exportar essa música, né? Esse som para fora, para os gringos darem valor a isso, para a gente retornar com ele e falar assim, caraca, é isso, o funk é nosso, sabe? Eu acho que é isso. Ali o amigo tá querendo outra. Qual é a importância da rima na cultura? Pra você. Pô, pra mim, rima é ferramenta de linguagem, assim, é repertório, é o que é a tecnologia da palavra, né? Muitas das pessoas falam sobre isso. Tem uma poeta, Martina, ela fala sobre isso, que a rima, que poesia, rima, é tecnologia da palavra. É o que a gente consegue fazer com as palavras, né? Isso requer repertório, requer leitura, requer prestar atenção, requer ver muitas coisas. É um trabalho rimar, assim. É um trabalho rimar. Então, eu vejo pra mim que rima é brabo. Eu não sei rimar, gente. Desculpa aí, tá? Não sou essa pessoa, mas eu amo assistir, tá junto. E também é isso, né? Eu acho que muitas das coisas que a gente aprende fazendo. Eu acho que eu também não sei rimar tanto, porque eu também não faço rima, assim, basicamente. Não tô ali testando e treinando e fazendo, né? Não, mas talvez se eu me colocar para isso, eu consigo até rimar. Mas por enquanto não, tá? É isso. Hoje você trabalha na Secretaria de Cultura e também participa da organização de eventos como Feira de Brechó e Alcateia. Como é conciliar tantas funções diferentes? É babado. Mas a gente faz, né, assim, porque, como eu disse, é importante pra gente tá fazendo, né. Eu acho que, como Angela Davis fala, assim, as mulheres negras, elas se movimentam, né, e elas que estruturam esse país. Então, quando uma mulher negra está em movimento, o mundo inteiro está em movimento junto, né? Porque como ela que gere isso tudo, né? Basicamente, elas que são as gestoras de família, elas que são as avós, as tias, as madrinhas, as mães que estão cuidando um dos outros, das famílias. Não só das suas famílias, mas às vezes das famílias dos outros também, né? Eu acho que a gente tem esse lugar, assim, de que se a gente precisa me movimentar. E eu sempre fui uma criança inquieta, então eu nunca fiz só uma coisa na minha vida, sabe? Eu sempre fiz 1000 coisas e é o que me faz sentir viva, assim. Eu gosto de estar em movimento, de estar em vários lugares, construir várias coisas, porque é como eu me sinto viva, como eu sei que eu tô fazendo as coisas e assim, que tem algo muito maior, assim, sendo construído a partir de pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, sabe? Então, tipo, eu fico feliz, assim, de fazer muitas coisas. Muito obrigada.
de fazer muitas coisas, de estar em vários lugares, de construir com muitas pessoas. É difícil construir, assim, não vou falar que é um mar de rosas construir, é super ok, e é tudo tranquilo construir com várias pessoas, assim, porque somos pessoas diferentes, temos opiniões diferentes, temos comportamentos diferentes. Isso é a mesma coisa do que tá todo dia na sala de aula junto com as pessoas, sabe? Tipo, às vezes a gente tem uma briguinha ou outra com o nosso colega de turma. A gente tem. Mas isso não atrapalha o que a gente está ali para fazer. E a gente está aqui para se formar, né? Vocês estão aí num processo de formar no ensino médio, então é uma etapa muito importante, assim, da vida, né? Que vocês estão pensando aí o que vocês querem fazer depois daqui, se vocês vão direto para o mercado de trabalho, se vocês querem fazer uma faculdade primeiro, ou se vocês têm que fazer os dois, porque somos pobres e às vezes a gente tem que trabalhar e estudar, porque é isso que a vida tem a nos oferecer. Mas é isso, assim, a gente precisa se movimentar para as coisas acontecerem. Então, é cansativo, mas eu fico feliz, assim, de estar podendo construir, de estar podendo fazer várias coisas. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou organizando o evento cultural? Gente, que desafio, porque já foram tantos, assim, quais tipo, eu posso falar? Assim, muito. Cara, olha, eu já fiz, teve um encontro de negros e negras nacional, que foi, não sei se vocês conhecem a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Ela é uma instituição para estudantes, né, mas mais voltados para estudantes da graduação, da universidade e tal. E aí teve um encontro de negros e negras, que foi uma das primeiras produções que eu fiz, assim, que foi depois, né, desse momento de pausa e retorno, que foi em Niterói, que foi na Cantareira. E era um show, assim, de vários pretinhos e pretinhas do Brasil inteiro, assim. Cada um trouxe um pouquinho e foi fazendo. E aí teve um momento que chegou polícia, menina, pedindo pra gente tirar tudo. Falou que aquilo não tinha sido autorizado e que a gente estava fazendo balbúrdia e que não sei o que. E foi naquela época hard, Bolsonaro e tal, não sei o que. E aí foi bem difícil, assim, porque eles tipo, pegaram a nossa caixa de som, assim, eles cataram a nossa caixa de som, pegaram o nosso microfone, falaram assim, que isso, cara? Tipo, calma aí. Só que, graças a Deus, a gente tinha pessoas que estudavam, todo mundo estudante, mas pessoas que estavam no curso de Direito, por exemplo, e que estavam ali perto. Então, eles conseguiram conversar e tal, eles falaram que iam embora e que não queriam voltar, e quando voltasse, ele não queria a gente ali. Mas a gente continuou. E a gente ficou lá, falou assim, não, ninguém vai embora daqui não, gente, a praça é pública, é nosso direito estar aqui fazendo cultura também. E aí foi isso, a gente continuou, eles voltaram, só passaram assim, viu que estava todo mundo ali ainda, e aí seguiram, assim, não voltaram para perturbar mais não. Mas isso foi uma questão, assim. Aqui também no Islã da Rampa, quando a gente fez o Islã da Rampa também, teve uma atividade que chegou, assim, a polícia, assim, mas até que ela não veio num lugar, tipo, mas ela ficou ali, ouvindo o pessoal falando as poesias, né? E aí eram algumas poesias falando com a polícia assim, né? Mas ele ficou lá, eles só ficaram lá olhando, assim. Mas é um lugar meio chato, assim, porque acaba que a gente fica um pouco acuado também dali, né? A gente não sabe muito bem o que os caras estão querendo fazer. Mas eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que foi esse processo com o sistema, que às vezes o sistema quer ferrar a gente, né?
Bom, Oi. Vitória, agora a gente vai passar para o último bloco. A gente já está chegando no final do nosso podcast, que é o bate-bola, jogo rápido. A gente vai te fazer umas perguntas e você tem que responder a primeira coisa que vem na cabeça. Deus. Vamos lá, então. Tá, vamos embora. Um evento inesquecível. Feira de brechó. Uma música que te representa. Triunfo. Emicida. Cultura em uma palavra. Coletivo. Um sonho ainda não realizado. Conhecer a África. O continente africano. Né? Não vou falar África enquanto país, porque a África não é um país, é um continente. Trabalho em equipe ou em liderança? Pode ser trabalho em equipe com de liderança? Pode ser. Tá. Sempre manda. Uma frase que você vai levar pra vida. Uma fase? Não, uma frase que você leva pra vida. Uma frase. É. É tudo pra ontem. Como você gostaria de ser lembrado? Como eu gostaria de ser lembrada? Ah, Vitorinha da Cultura. A Vitorinha da Cultura. Vou falar Vitorinha da Cultura. Feira de brechó ou festival cultural? Feira de brechó. Um artista que te inspira. Um artista que me inspira. Cara, eu tenho vários artistas que me inspiram. Falei muito sobre o Emicida aqui, porque eu fui no show dele sábado e eu tô muito ainda nesse momento. Então, Emicida. O que não pode faltar em um evento? Organização. Um lugar de Paracambi que merece mais cultura. Que merece, porque eu acho que assim, todos os lugares de Paracambi têm cultura, tem o seu jeito de fazer cultura e tal, mas eu acho que tem alguns bairros que faltam equipamentos culturais. E aí eu vou falar de todos os bairros praticamente, mas eu colocaria Lages. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Foi um privilégio ter você aqui, Vitória. Foi incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Oi? Volte mais vezes. Ah, com certeza, é só me chamar que eu estarei aqui. Muito obrigada, gente.